Oi, gente, bom dia, graças e paz. Que o Senhor nos abençoe e cuide de nós. Vamos começar a nossa mais uma semana, vamos lá? Começar mais uma semana falando com Deus, buscando a presença de Deus. Minha garganta está um pouco, né, sentindo aqui, mas vamos para frente, vamos enfrentar, né? Vamos para frente, não está demais, não, está tranquilo. Vamos fazer nossa reflexão de hoje? Vamos ver o que que Deus tem para nós hoje? Vamos lá? Nossa reflexão de hoje se dará na seguinte frase: a resistência é a semente da credibilidade. Resistência é a semente da credibilidade. Eu gosto de repetir, né? Resistência é a semente da credibilidade. Geralmente, a gente perde muita coisa na nossa vida e desfaz muitas situações da nossa vida porque a gente não a gente não resiste, não insiste, não permanece. A gente toma decisões no calor do momento e o calor do momento estamos cheios de sentimentos, emoções, sensações e coisas lá e que em outra circunstância a gente decidiria diferente. Tem uma coisa que eu não vou dizer que a idade que a idade me ensinou, vamos dizer assim, mas se tem uma coisa que que eu percebo é que a gente toma decisões no momento que depois de alguns dias, depois de alguns meses, depois de alguns anos, a gente não tomaria aquela decisão. Eu já ouvi vários depoimentos, pessoas, por exemplo, que terminaram o casamento, por exemplo, e que a pessoa depois diria, não, se fosse hoje eu não terminaria. Se fosse hoje eu acho que não precisaria, eu resolveria de outra maneira. Outras pessoas que saíram de um emprego, trocaram um emprego pelo outro, e diziam, ah, não, se fosse hoje eu não teria trocado, não teria saído e tal. Então, o que que a gente percebe? É que há um momento de tensão, um momento de dificuldade, nos leva a tomar decisões que às vezes são decisões precipitadas. Então, o que que a gente vai aprender e pensar então? É que a melhor maneira da gente lidar com a vida sem a gente se confundir é que a gente resista. Se tem aqui algo que você tem certeza, que você acredita, vamos resistir, né? Não vamos desistir. A palavra resistência é muito parecida com a palavra desistência, né? Só trocar o R pelo D. Então, tem muita gente que desiste, enquanto que nela dizia que para ela, assim, resiste. Então, a resistência, manter-se ali, é que vai dizer a verdade ou não. Eu costumo dizer que não, permanece. Geralmente, quem vem cedo para o Evangelho, principalmente você é novo para o Evangelho, e as pessoas, seus amigos, os seus parentes, começam a duvidar de que essa decisão sua é séria, de que isso é verdadeiro, genuíno. Como é que você vai mostrar isso, diferença? Existindo, continuando ali, ao longo do tempo, ao longo dos anos, depois as pessoas vão ver, não, realmente foi uma decisão adulta, madura, séria. Poderia até dizer que a capacidade da gente de ter resistência, de permanecer ali, é que determina o nosso grau de maturidade. É por isso que quem toma a decisão na paixão, no rompante, não é maduro, é um adolescente, né? Os adolescentes é que tomam decisões assim. E os adolescentes, qual que é a característica que a gente percebe em adolescente? É a inconsistência, é a impermanência, a inconstância e a impermanência, porque ele pode trocar a hora que ele quer, que ele quiser, de lugar, de lado. Ele pode apoiar B, daqui a pouco ele apoia A, depois ele volta para o B de novo, e isso para ele não faz nenhuma diferença, coisa que os adultos já entenderam. As pessoas maduras já entenderam que a vida não é assim. Se você ficar pulando para cá, pulando para lá, você não vai construir nada.
Aqueles que são mais maduros, eles já entenderam que vida requer paciência e resistência. Então, nem sempre as coisas estão agora como a gente quer, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. Vida requer da gente resistência e paciência. Resistência e paciência. Só os infantis, as crianças, os meninos, os adolescentes é que fica, eu não aguento, deixa eu mudar, eu não suporto, deixa eu mudar, eu não... Ficam nesse pula-pula. Gente adulta, gente séria, toma decisão e permanece naquela decisão até entender que é viável. Gente adulta já percebeu que vida é resistência e paciência. Viver é resistir e ter paciência. Então, às vezes, seu trabalho está difícil, seu emprego está difícil. Tá, então, calma. Resistência e paciência. Talvez daqui a pouco melhore, daqui a pouco mude. Não, mas eu tenho certeza que eu quero outra coisa para a vida. Bom, então é diferente. Na certeza, mude. Né? Então, quem toma decisões assim nos rompantes da vida, quem então vai tomando decisão rompante, falando coisas no rompante, acaba daqui a pouco se lamentando de decisões que toma. Vida requer resistência e paciência. É isso que vai fazer as pessoas acreditar na gente, é isso que vai fazer as pessoas entender que a gente fez é sério, que a decisão que a gente tomou é sério, é isso que vai fazer as pessoas aceitarem até decisões que a gente toma. A gente vai tomar decisões que outras pessoas não vão aceitar. Eu não sei por que as pessoas deveriam aceitar ou não decisões que a gente toma, né? Mas a vida é essa aí, né? Familiares, não, amigo. Você já pensou, amigos, você toma decisão, você vai falar, não concordo com a decisão que você está tomando. Cara, amigo não vai viver sua vida, né? Amigo não vai viver sua vida. Sua mãe, seu pai, seu tio, seu irmão, né? Eles não vão viver sua vida. É você que vai viver sua vida. Então é você que tem que tomar as decisões da sua vida. É evidente que procurar conselhos, procurar orientações é sensato, né? Mas você vai tomar a decisão. Mas às vezes a gente toma uma decisão e a família não entende, amigos não entendem, mas é a sua capacidade de resistir, de permanecer, de corrigir, de suportar, de lidar, que vai fazer com que as pessoas pensem assim, não, realmente a pessoa estava certa. As pessoas não têm medo da gente errar, elas têm medo da gente desistir. As pessoas, eu tenho a sensação que as pessoas não querem que a gente desista das decisões que a gente tomou. Por isso que às vezes divórcios, separações são tão traumatizantes, né? Dramáticos. Por quê? Porque todo mundo estava apostando que você estava tomando uma decisão adulta, séria, e que você saberia lidar com as demandas que essa decisão que você está tomando trouxe. Então, se você consegue permanecer e superar isso, as pessoas vão te admirar. Não, realmente, essa pessoa tomou uma decisão sábia, sensata, foi bacana. Agora, se você começa a degringolar, não está vendo? Não falei? Você não sabia o que estava fazendo, você não sabe o que estava querendo. Então, quando a gente começa a mudar de decisão demais, fica parecendo que a gente não sabe o que está fazendo. E quando a gente permanece, fica parecendo que a gente sabe o que está fazendo. Eu lembro de um casal que estudou comigo no Instituto Bíblico, seminário, e esse casal chegou lá novinho, né? Ricardo Iglesias e Tânia Iglesias. Eu gosto mais desse casal, queria reencontrá-los. Sumiram. E eles chegaram lá novinhos, né? Então, mas eu sei que estão firmes até hoje. 18 e 17 anos, ela teve que ser emancipada para casar, a família deu aval, tudo bonitinho, certinho. Única namorada, só um. Chegaram para a gente do Bíblia, estavam lá os dois, mas todo mundo sabia que eles eram muito sérios, embora fossem muito novos, eles eram muito sérios, muito centrados, muito concentrados, muito focados na sua vida, na sua própria vida. Já eram adultos com 16, 17 anos, já eram adultos já, né? Já tinham maturidade. Tomaram a decisão, ganharam o respeito de todo mundo lá que estudava lá com a gente, muitos, né? Muitas salas, né? Ganharam respeito, depois ganharam respeito dos adultos, ganharam respeito dos velhos, e estão juntos até hoje, confirmando que tomaram a decisão que queriam tomar, decisão certa. Passaram por dificuldades? Talvez, não conheço a história deles, mas permaneceram ali. Então, a resistência é a semente da credibilidade. O que eu quero que você aprenda hoje é resistir. Se você sabe que é isso que você quer, resista. E se você está numa situação que você não tem outra opção para escolher, resista. Está no emprego ruim, você está no emprego ruim. Então, resista até se conseguir um emprego bom. Aí você faz a sua mudança, né? Resistir é a habilidade de ser adulto. Os adultos têm paciência, os adultos têm resistência. Gente adulto faz assim, menino pula para cá e para lá. Por que menino pula para cá e para lá?
Porque sempre tem um papai para segurar, sempre tem uma mamãe para segurar. Ai, mamãe, papai, sempre tem uma mamãezinha, um papaizinho para segurar. Adulto é o pai e a mãe que vai correr para ele. O adulto sabe que é ele que tem que matar no peito, segurar e falar: não, deixa comigo. Geralmente, quando você fica adulto, você não tem para onde correr. Então, adultos resistem e sabem que tem que ter paciência, porque a vida ela é construída ao longo do tempo. A vida não é um momento, vida é uma história. Vida não é agora, vida é a história que está construindo. Então, olha para a sua história, olha para o seu futuro, se enxergue lá na frente e fale: não, vale a pena resistir e ter paciência aqui, porque eu estou construindo uma história muito bonita para a minha vida e para quem está me enxergando. Viver é resistir e ter paciência. Então, paciência, como já dizia o Chaves, tá bom, mas não se irrite. Então, tenha paciência. O texto de hoje para nós, Salmo 56, 12, diz assim: os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. E agora vem a parte: render-te-ei ações de graças. Viu aí os votos que eu fiz, eu os manterei? Resistência. Não vou ficar mudando de ideia. Tem uma paixão aqui, agora me apaixonei por outra coisa ali, agora me apaixonei por outra coisa ali, agora eu desgostei do daqui. Não, não é assim. Esse menino é assim. Gente adulto, mantém os votos, firma nos votos, tem paciência e tem resistência, porque sabe que a história será bonita. Então, você passando por dificuldades, situações difíceis, paciência e resistência. Se você estiver passando por situações felizes, alegres, paciência e resistência, porque essas coisas nos seduzem. Se você estiver passando por provações, paciência e resistência. Se você estiver passando por crises, paciência e resistência. Se você estiver passando por testes, aflições, paciência e resistência. Lembre-se, a vida não é o momento, é a história que você está construindo. E sua história terá que ser bonita para quem te vê admirar e respeitar. Vamos orar. Senhor, lições bacanas, lições bonitas, lições lindas, meu Pai, que eu possa nos ajudar, nos abençoar e nos sustentar. Ó, Senhor, é certo que paciência e resistência são as virtudes, mas às vezes é difícil de ter isso, meu Pai. Às vezes é difícil ter paciência, porque às vezes o temperamento nosso já não é muito bonitinho, o nosso temperamento já não é muito mansinho, nada, a gente é esquentado, a gente é espoleta, quando a gente vê já falou, quando a gente vê já chutou, quando a gente vê já espalhou, a gente já falou que não devia, já fez o que não devia, já, enfim, e às vezes a própria circunstância, é uma circunstância que leva a nossa paciência ao extremo da dor, o extremo do sofrimento, o extremo da tristeza, o extremo da decepção. Então a gente fica nesse lugar, assim. Eu peço ao Senhor que nos dê essa paciência, que venha do Senhor, então, essa capacidade, essa habilidade de saber lidar com a vida que nos chega, a vida que nós temos, a vida que nós construímos, a vida que nós mesmos fomos lá e tiramos da prateleira e trazemos para nós saibamos lidar com essa vida, Senhor. E que possamos resistir também, Senhor Deus. Resistir é permanecer onde temos que estar quando tudo quer nos tirar dali. Isso é resistência, que nós possamos permanecer onde temos que estar quando tudo quer nos tirar dali. Seduções, tentações, decepções, enfim, Senhor. Que o Senhor nos ajude a manter onde temos que estar. Que o Senhor possa nos ajudar e que toda crise passe, que toda dificuldade passe, porque tudo isso vai passar e nós possamos seguir vitoriosos, porque resistimos e nos mantivemos firmes nas nossas convicções, nos nossos princípios de fé, nas nossas decisões, nos nossos propósitos de vida. Que o Senhor possa nos ajudar nisso, Pai. Cura-nos de toda doença, seja as doenças do espírito, seja a doença da alma, seja a doença do corpo, seja a doença social. Nos cure de todo tipo de doença. Nos mantém firmes, blindados, sadios, aptos, alegres, que possamos enfrentar com fé. A fé é muito forte, Senhor. Nos dê fé para enfrentar com coragem, com alegria, sabendo que o Senhor nunca nos abandonará e luta conosco as nossas lutas. Obrigado por este momento tão gostoso, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Resista. Fica firme aí. Vai dar tudo certo. A vida é uma história, não é o momento. Então, não se aquiete, não se apoquente. Te vejo amanhã.